E hoje eu vou estar falando sobre como mudar o tom de qualquer música. Como eu falei anteriormente, a importância, galera, de vocês saber trocar o tom de qualquer música é muito importante, é muito interessante. Uma das coisas é para a gente poder simplificar, que eu vou estar mostrando para vocês, mas como que vocês fazem para pensar nisso? Galera, é muito simples. Vamos supor que tem uma música que esteja no tom de si bemol. Ah, si bemol dá muita tecla preta ou muita pestana para quem toca violão, vai ficar muito difícil. Galera, é só vocês mudar para a nota mais próxima. Por exemplo, si bemol está mais próximo de si, mas si ainda assim vai ter muita tecla preta e muita pestana. Então você pode mudar ou para o tom de lá, ou você pode estar mudando para a tonalidade de dó maior, porque depois do si vem o dó. Ou antes do si vem o lá, do si bemol é o lá. Então vocês podem estar trocando de tom, não vai ficar muito fora, não vai ficar muito mais difícil de cantar, muito mais alto ou muito mais baixo o tom. Não vai chegar a dar uma diferença tão gritante e vocês vão conseguir tocar de uma forma bem mais simples. Então a gente sempre vai estar aproximando ou para cima ou para baixo para uma tonalidade que tenha menos pestanas ou menos teclas pretas. Então aí já está um argumento para vocês entender como que facilita, como que simplifica utilizando essa técnica de transposição de tom. E outra coisa, como eu disse antes, vai servir também para vocês mudar de tom. Uma coisa que acontece demais é a gente querer cantar, um exemplo, eu que sou homem, às vezes eu tenho a voz muito grave, então às vezes eu preciso cantar alguma música, sei lá, tipo Anderson Freire, esses cantores que cantam muito alto, o Alex, como que chama, do Novo Som, esses cantores que cantam muito agudo, é muito difícil de conseguir cantar as músicas deles, porque o tom, para mim, não é equivalente, não é um tom confortável para mim estar cantando. E eu vejo em muitas igrejas um grande problema, galera. Qual que é esse problema? O pessoal tentando cantar com playback. Qual que é o problema do playback? Não tem nenhum, tipo, quanto a você querer cantar com playback. Só que se você não escolhe a música correta para o tom da sua voz, você não consegue cantar bem. Então, para mim, no caso, se eu vou cantar alguma música desses cantores que eu citei anteriormente, para mim fica muito alto, muito agudo, eu não vou conseguir cantar bem, fica parecendo um frango esgoelado cantando, fica horrível, eu não consigo chegar nas notas, mas não quer dizer que eu não possa cantar essas músicas. A única coisa que vai acontecer é que o tom vai ficar muito alto. Eu vou dar exemplos hoje na live também para vocês entenderem quanto a essa questão. Outra coisa também para as mulheres, às vezes vai cantar hinos de homem e aí fica muito baixo o tom. E o que vocês têm que fazer? Subir o tom para ficar confortável para vocês. Ou se eu for cantar alguma música que é de mulher também, não vai ficar bom na minha voz, porque é diferente, mulher tem a voz bem mais aguda do que de homem. Então vocês precisam entender isso e ajustar. Então aí já está uma segunda forma de vocês entender a importância de saber transpor qualquer música para qualquer tom, porque dessa forma vocês sempre vão conseguir cantar super bem, super afinado, não vai cansar a voz, principalmente quem canta muitos louvores, se você é ministro de louvor, se você canta o culto todo, ou vários hinos, se você é o ministro de louvor e canta tipo 5 hinos num culto. Às vezes uma tonalidade fica bom no seu tom, mas fica até um pouco alto, mas você consegue cantar, mas sendo uma música. Agora imagina você cantar, sei lá, 4, 5, 6 hinos num culto e nenhum desses hinos está ajustado para sua tonalidade de voz. Vai ser um problema. Então eu já indico para vocês começar a seguir essa metodologia que eu vou passar hoje para conseguir cantar no tom certo e não ter dificuldade. Então, a parte prática disso. Primeira coisa que vocês precisam saber e conhecer é o que eu sempre falo para vocês, que nada mais é do que o ciclo das quintas e das quartas, que a gente vai colocar aí na tela para vocês. Então a gente vai colocar o ciclo das quintas. Isso nada mais é do que o campo harmônico, e a importância dele é qual? É várias, galera. Como eu já disse, para tocar de ouvido, agora a gente vai usar para transposição, para você tocar melodias de ouvido, para tudo vai servir. Isso eu chamo de espinha dorsal da música. Por que espinha dorsal? Isso serve para praticamente tudo. É muito, muito importante vocês conhecer e saber muito bem esse tema. Se não souber isso, galera, vocês não conseguem progredir em quase nada depois. Então, novamente, estou voltando nesse tema e por isso que é importante. Então, para quem está no Instagram, vocês não estão vendo essa tabela. Vão lá para o YouTube para vocês verem que a gente está espelhando na tela isso tudo, tá bom? Então, galera, continuando aqui. O ciclo das quintas que a gente está mostrando aí, por que ele tem esse nome? Vou explicar novamente
novamente para quem é novato e para quem também não lembra, que eu já dei essa aula, já vai estar relembrando também. O ciclo das quintas tem esse nome pelo simples fato de todas as escalas, se vocês forem descendo e contando em 5, ele vai dar 5. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, a primeira escala que a gente tem, o primeiro tom é Dó maior. O que tem no tom de Dó maior? Depois você me dá água, que eu estou falando acelerado aqui. O primeiro tom que está mostrando ali é o tom de Dó maior, galera. Para quem não sabe, o tom de Dó maior é o tom base, o tom neutro. Esse tom ele serve para quê? Ele vai servir para você conseguir se basear para achar todas as outras escalas. Então, olha que simples para vocês entenderem como que vai funcionar e qual o objetivo dele. Dó maior é a primeira escala. Por que ela é a escala base? Porque ela não tem nenhum acidente. Quando eu falo acidente, é sustenidos ou bemóis. Então, no piano, no teclado aqui, é tudo tecla branca, ó. É só tecla branca, ela não tem nenhum acidente, ela não tem nenhuma alteração. Então, a gente chama isso de escala base. Agora, pensando no nome de ciclo das quintas, se eu contar 5 a partir do Dó, olha qual nota vai dar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Legal, né? Olha quem que é a escala de baixo que está aparecendo ali na tabela para vocês. Embaixo do Dó é o Sol. Então, o Sol é a escala, é a próxima escala do ciclo. Por isso que ele chama ciclo das quintas. Então, se eu for contando de 5 em 5, vai dando sempre a escala de baixo. Então, vamos lá. A escala base, que é a primeira, é Dó. Então, contando 5, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, Sol é a próxima escala. Se eu contar a partir do Sol, 5, ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, é a escala de baixo, que é Ré. Se eu contar mais 5, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, é a escala de baixo. E assim por diante. Obrigado. Se vocês forem contando de 5 em 5, vocês vão conseguir encontrar todas essas escalas. Por isso o nome de ciclo das quintas. E o ciclo das quartas é a mesma coisa. Depois a gente vai estar mostrando também, mas segue o mesmo princípio. A única diferença da escala do ciclo das quintas para o ciclo das quartas é que o ciclo das quintas a gente trabalha com sustenido e o ciclo das quartas a gente trabalha com bemóis, com bemol. Tá bom? Só isso que vocês precisam entender. Tô falando bem disparado aqui porque é muita coisa pra gente ver hoje. Tem muita coisa pra mim estar falando. Então eu quero dar essa parte teórica, essa parte base para vocês entenderem todo o resto, todo o conceito que eu falar posteriormente. Então, entendendo isso, a escala, por que a gente segue o ciclo das quintas? E não tipo escala de Dó, depois escala de Ré, escala de Mi. Por que eu sigo essa ordem de escala sendo Dó, depois Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido, Dó sustenido, seguindo o tom do ciclo das quintas? Galera, pelo simples fato, ali tem uma coisa muito importante de vocês entenderem. Se eu for analisar, seguindo esse passo a passo de quintas, fica muito mais didático de vocês aprender e estudar. Por exemplo, a escala de Dó não tem nenhum sustenido, tá vendo? Agora, a próxima escala de Sol só vai ter um sustenido, que é o Fá sustenido. Dê uma olhada ali na escala de Sol maior, ele só vai ter o Fá sustenido. Então, a de Dó não tem nenhum sustenido, a de Sol tem um sustenido. Aí, se a gente pegar a escala de baixo, que é de Ré, vai ter 2 sustenidos, que é o Fá e o Dó sustenido. Se eu pegar a de baixo, que é o tom de Lá, vai ter 3 sustenidos. A de baixo, que é Mi, vai ter 4 sustenidos. A de baixo, Si, vai ter 5 sustenidos. A de baixo, Fá sustenido, vai ter 6 sustenidos. E a última escala, que é de Dó sustenidos, vai ter 7 sustenidos. Percebe que ele vai acrescentando gradativamente? Então isso facilita na hora de você estar aprendendo. Então, se eu tocar uma música no tom de Dó, não vai ter nenhuma tecla preta. Então já sei que não tem tecla preta, já não vou me preocupar. Não é uma música tão difícil, um tom tão difícil de tocar. Agora, se eu for tocar, por exemplo, um tom de Sol maior, já vai começar a aparecer uma tecla sustenida, que vai ser o Fá. Se eu tocar em Ré, vai ter 2 e assim por diante. Agora, para pensar, se você for tocar no tom de Fá sustenido ou no tom de Dó sustenido, já vai ter muito sustenido, porque vai ser, ó, tom de Fá sustenido tem 6 acidentes, 6 teclas pretas. Se você for tocar no tom de Dó sustenido, vai ter 7 teclas pretas. Começa a acrescentar muitas teclas pretas e começa a dificultar. Então, por isso que é importante vocês tocar pensando no ciclo sempre nos tons para cima. Quanto mais para cima, menos teclas pretas. Quanto mais para baixo nessa tabela, mais teclas pretas e mais complicado vai começar a se tornar. Beleza? Então deu para entender aí a parte básica, a parte base do ciclo. Por que é importante estudar dessa forma? Eu já falei muitas vezes sobre esse tom, sobre utilizar ele, mas talvez muitas pessoas não tinham entendido qual a função. Então quero ser um pouco mais didático e aprofundar um pouco mais nesses assuntos para conseguir ajudar vocês. Geis.
Então, vamos lá, galera. Agora que a gente já sabe sobre a importância de estudar seguindo o ciclo das quintas, a gente vai começar a utilizar essa tabela para poder estar transpondo as músicas. Com essa tabela, vocês conseguem transpor qualquer música, galera. Então, para qualquer tom. Essa é a vantagem. Então, a gente vai estar sempre seguindo aquele padrão que eu falei para vocês de aproximação, de ver qual tom, qual nota está mais próxima ou qual nota está mais longe. E outra coisa importante, vocês precisam entender, prestar atenção ali na tabela, ela tá explicadinha, tá bem completa. Por exemplo, se eu pegar o tom de dó, olha para cima, vai ter o 1, que é o primeiro grau, um M maiúsculo, isso quer dizer que é o primeiro grau maior. O segundo grau tem um M minúsculo, isso quer dizer que o Ré vai ser menor. O terceiro grau tem um M minúsculo, isso quer dizer que o terceiro grau é menor. O quarto grau, que é o Fá, que é maiúsculo, ele vai ser maior. E assim por diante, a gente vai estar seguindo desse jeito. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender, prestar atenção, é nisso aí. Então, ó, primeiro grau de qualquer tom vai ser maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau maior, quinto grau maior e o sexto grau menor. E o último, que tem uma estrelinha ali, ele é meio diminuto, a gente não vai usar ele, a gente só vai estar usando do 1 ao 6. Sabendo isso, vocês conseguem transpor para qualquer música. Então eu quero que vocês já comecem a prestar atenção nisso, comecem a entender pelo menos até essa parte, a função dos ciclos, por que a gente segue sempre os ciclos e essa parte que eu falei sobre os graus. Então vamos lá. A parte prática disso tudo, para vocês entenderem como que vai funcionar, galera, é muito simples. Vocês entenderam o ciclo das quintas, algumas pessoas sim, outras não, mas para a gente mudar de tom qualquer música, fica bem simples, é só você olhar a cifra da música e ver as notas que tem e depois transpor. Então vou mostrar para vocês como que a gente faz para poder fazer isso e ficar bem mais fácil. Uma música legal, acho que para a gente começar a fazer isso, como que é aquela música do Fernandinho? Grandes Coisas. Então a gente vai colocar, vamos abrir primeiro a cifra do Grandes Coisas. Essa música é uma música que eu acho que, se eu não me engano, ela tá no tom de Si bemol menor. Então é legal isso, vocês conseguirem entender, porque é uma música que tecnicamente, para quem toca teclado ou para quem toca violão, é difícil. Por quê? No teclado vai ter muitas teclas pretas e no violão vai ter muita pestana. Então, como o objetivo dessa aula é mostrar para vocês opções de como transpor, eu vou estar mostrando na prática como a gente transpõe e automaticamente também eu vou estar mostrando junto com a tabela como que a gente faz para conseguir transpor. Essa música, ela tá no tom de... Esses tons que aparecem aí no Cifra Clube é muito errado, galera. Já aprendem isso também. O Cifra Clube tem muita coisa errada e esse é um problema. Então, se vocês seguirem exatamente ele, vocês vão errar, vão se perder bastante. Então, tomem bastante cuidado para conseguir entender isso. Então essa música aí, no caso, ela tá no tom, o original dela é Lá sustenido menor, que é a mesma coisa que Si bemol menor, mas vamos pensar que ela tá no tom de Lá sustenido menor. Aí vamos supor que você se depara com uma música dessa, que é o tom original. Se você vai tocar no teclado, não tem capotraste, para simplificar. E para quem está tocando violão também, às vezes tem dificuldades em conseguir tocar uma música dessa. O que a gente faz para simplificar? A gente vai mudar o tom dela. Mas como que a gente vai mudar? A primeira coisa que a gente precisa saber exatamente são as notas que tem nessa música. Então vamos ver a primeira parte para ficar mais fácil. Só as notas da primeira parte para vocês entenderem. Então já anotem no papel para não esquecer ou tenta guardar na mente. As notas que a gente tem ali, ó, vai ser Lá sustenido menor, ignora a sétima, vamos pensar simplificado, porque depois é só colocar a sétima aonde tem. Então, a primeira coisa, a gente tem um Lá sustenido menor, o segundo acorde é um Sol sustenido, o terceiro acorde é um Fá sustenido e o quarto acorde é um Ré sustenido menor. Então vamos pensar só nesse: Lá sustenido menor, Sol sustenido, Fá sustenido e Ré sustenido. Beleza? Quanto a isso, então pode voltar lá para a tela. Como que vai funcionar, galera? É muito simples. A gente sempre vai para a nota que é mais próxima. Então, qual seria a nota mais fácil, mais próxima da gente estar trocando? A gente precisa ou subir o tom ou abaixar o tom dessa música para ficar mais fácil.
Qual seria o tom mais próximo e mais fácil da gente estar tocando aí nesse caso? Então, para quem não acompanhou o raciocínio aí, se a gente tá, por exemplo, aqui no teclado, galera, tô dando um exemplo no teclado porque é mais visual, mas serve para o violão também, tá? Então, os violonistas fiquem aí para vocês entenderem a teoria, a ideia, porque serve para qualquer instrumento. A maioria aqui falou que é o Si. Beleza, o Si não tá errado, mas o outro tá mais certo, o Lá menor. Vou explicar por quê. Primeira coisa, o Lá tem menos acidente, menos sustenido, já começa por aí, do que o Si. E outra coisa, o Lá tá mais perto do que o Si. Muita gente não entendeu, não consegue perceber isso, mas eu vou mostrar agora aqui na prática para vocês entenderem. Ó, Lá sustenido, essa nota aqui, ó. Opa, Lá, Sol, aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o Lá sustenido. Eu tenho a opção de subir meio tom, ó, só uma tecla. E pro Si, igual vocês falou, não tá errado, mas eu também tenho a opção de voltar, ó, pra teclinha de trás. Então isso é até visual, até pros violonistas. Então tô nessa tecla preta. Qual que é as teclas mais próximas que eu tenho? Ou o Si, que tá meio tom acima, ou o Lá, que tá meio tom abaixo. Qual dessas opções eu posso usar? Qualquer uma das duas. Se eu for para o Si, eu estou subindo meio tom essa música. Se eu for para o Lá, eu vou estar descendo meio tom essa música. Então vai ficar um pouquinho mais baixo, mas meio tom, um tom não atrapalha em nada na hora de cantar. Não vai ser grande salto, tipo que vai ficar muito mais baixo ou muito mais alto. Mas por que que eu prefiro a opção do Lá menor? Se vocês olharem na tabelinha do ciclo das quintas, galera, pode observar quando a gente está tocando uma música no tom menor, que no caso é essa música, o sexto grau, a sexta coluna ali, tá vendo onde está escrito um 6, Mzinho? Aquela coluna é a coluna do tom menor. Então vamos encontrar qual que é o Lá ali, ó. A tabelinha do Lá é a primeira de cima. Olhem aonde que tá o 6, o sexto. Aonde está o sexto ali, M, ele é o tom de Lá menor. E se a gente for pensar nele exatamente sendo o primeiro ali, ó, olhando na coluna do sexto, o Lá, essa coluna que tá desse jeito, ele nada mais é do que o tom de Dó maior. A gente já viu ali, ó, que Dó maior, se for tocar no teclado, então vai ser só teclas brancas, o tom de Lá menor, porque é a mesma coisa que Dó maior. Lá menor e Dó maior é relativos, então tanto Lá menor quanto Dó é o mesmo tom, é a mesma escala. Então o tom de Lá menor é muito mais fácil do que o de Si, porque se a gente observar o Si, olhem lá onde está escrito 6M. O 6M descendo a coluna, ó, 1, 2, 3. A terceira escala vai ser o Si menor. Vai ser a mesma coisa que a coluna do Ré. Então, no tom de Ré maior vai ter Fá sustenido, porque é menor, que para quem toca violão vai dar pestana, e aqui no teclado vai dar teclas pretas, vai ter também o Dó sustenido, que é outra tecla preta ou pestana. Então é mais difícil tocar no tom de Ré ou Si menor do que no tom de Dó ou Lá menor. Então, nesse caso, a gente vai estar mudando para o mais simples, porque o objetivo aqui não é simplificar. Então, o que vocês fazem? Vai mudar para o tom, a música que era Lá sustenido menor, vai mudar para o tom de Lá menor. Então fica muito simples. Olha só, eu vou lembrar vocês porque eu creio que muita gente já nem lembra mais a sequência da música, o tom. Mas as notas da música lá que a gente viu, grandes coisas, vai ser Lá sustenido menor, a primeira nota, Sol sustenido maior, Fá sustenido maior e Ré sustenido menor. Então é Lá sustenido menor, Sol sustenido maior, Fá sustenido maior e Ré sustenido menor. Então, se a gente for observar o tom original dessa música, ele seria a última coluna. Olha como que seria difícil tocar essa música. A última coluna é o tom de Dó sustenido, é tudo sustenido. Então seria tudo pestana no violão ou seria tudo teclas pretas no teclado. Então, no caso, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar, voltar meio tom. Então, olha, ó, Lá sustenido menor, que é a última coluna ali, ó. Se vocês pegar o 6M, descer lá no final, ele vai dar Lá sustenido menor. Beleza? Até aí? Deu para entender? Então as notas da música é exatamente essas, galera. E no Ré sustenido, que é o segundo, só voltar.
Isso. Olha só, agora a gente tem essa opção também de conseguir escrever e mostrar para vocês. Beleza. Essas são as notas da música, que é Lá sustenido menor, depois Sol sustenido maior, Fá sustenido e Ré sustenido. Essas são as notas da música. Agora, para a gente trocar essa música para o tom de Lá menor, o que a gente vai fazer? A Geice faz em azul, Geice. Agora a Geice vai mudar de cor e vai mostrar para vocês na prática. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Isso vai ajudar demais a gente. Agora pega lá na primeira tabela. No 6, coloca no Lá. Isso. Ó, esse vai ser o Lá. Coloca no de trás no Sol. No Fá. E no Ré. Beleza. Pode riscar aí. Beleza. Tá vendo onde tá em vermelho, galera? Aonde está mostrando em vermelho são as notas do tom original da música, que era nada mais do que Lá sustenido menor. Aquele era o tom Lá sustenido menor. Então as notas da música eram Lá sustenido, Sol sustenido, Fá sustenido e Ré sustenido. Agora, o que a gente fez? A gente mudou para a tabela que está em azul. Então a gente abaixou, estava em Lá sustenido, que seria aqui, a gente voltou meio tom para o tom de Lá. O tom de Lá é a primeira tabela lá, a primeira parte, igual a gente mostrou. Então o que a gente faz ali, o que a gente fez? A gente colocou em azul, transpomos o tom da música. Então, aonde era Lá sustenido, que está aqui embaixo na tabela, a gente foi lá para o Lá, que é a primeira lá em cima na tabela. Depois, aonde está o quinto grau, que está Sol sustenido aqui embaixo, lá em cima foi para Sol. Depois, aonde estava em Fá sustenido aqui embaixo, lá em cima foi para Fá. E aonde estava Ré sustenido aqui embaixo, lá em cima foi para Ré. A gente acabou de transpor, de mudar o tom da música que estava no tom de Lá sustenido para o tom de Lá menor. Então esse é o exemplo que eu queria que vocês entendessem dentro disso aqui, dentro dessa tabela. Desse jeito vocês conseguem transpor qualquer música para qualquer tonalidade usando essa tabela. Então é assim que a gente transpõe qualquer música. No caso aí, a gente ainda baixou meio tom da música, porque ela era Lá sustenido, a gente veio para o tom de Lá. Então você pode mudar para qualquer tom utilizando essa tabela e essa forma aí que a gente mostrou, que ficou bem legal, ficou show de bola. Ficou torto, mas já dá para entender a ideia do conceito que eu queria ensinar para vocês. Então, usando essa tabela, vocês conseguem mudar qualquer música para tons mais simples. Então, de preferência, quando for mudar de tom, vocês têm que mudar lá para o tom, por exemplo, de Dó, que é lá em cima, ou Lá menor. Vocês têm que mudar para o tom de Sol. Aqueles tons lá em cima, eles têm menos sustenidos e automaticamente tem menos teclas pretas e menos pestana no violão. A vantagem disso é que fica mais fácil de tocar e vocês não têm dificuldade. Então, é mais uma forma de vocês simplificar qualquer música.